Consultório de Psicologia, com o Dr. Luís Lameira. Bem-vindos a mais uma edição do Consultório de Psicologia. Cá estamos para falar consigo. Temos o Dr. Luís Lameira connosco e vamos abordar um tema muito interessante. Hoje vamos falar dos orgasmos femininos. Vamos perceber como são, o que acontece, o que leva a que aconteça e, se calhar, também desvendar muitas novidades para si. Mas, antes de mais, um tema escolhido pelo Dr. Luís Lameira e gostava de perceber porque é que escolheu este tema e, acima de tudo, porque este é um tema que até há pouco tempo era tabu. As pessoas, ou as mulheres, muitas delas nem sequer sabiam o que era e que existiam orgasmos femininos. Bem-vindos, caros ouvintes da Onda Viva, telespectadores do Onda Viva TV. Realmente hoje é um tema muito interessante. Aliás, tudo o que está direcionado para a sexologia diretamente contribui para a nossa autoestima, para o nosso bem-estar. E quando se fala muito da famigerada crise, porque não, se estivermos num sexo com melhor qualidade e nos sentimos melhor com o nosso corpo, possamos dessa forma desvendar mais oportunidades no âmbito laboral, sermos mais produtivos, termos novas ideias e sermos mais criativos. Portanto, este programa pode, de certa forma, contribuir para que possamos ultrapassar este mau momento, assim como outros programas direcionados para a sexologia e para que as pessoas melhorem a sua parte mais íntima, que possam na automanipulação e também na manipulação com o seu parceiro ou a sua parceira. E porquê que eu escolhi este tema? Porque ao longo dos últimos séculos a mulher tem sido ostracizada, tem sido humilhada do ponto de vista sexual, mas isto só acontece na parte ocidental, porque nós desvendamos o Kama Sutra e verificamos ao nível da arqueologia várias relíquias em que já se demonstravam que há 2-3 mil anos os taoístas, os indianos e várias outras tribos, os mongóis, já protagonizavam o foco no prazer da mulher e ela não era humilhada, não era submissa. No entanto, e paralelamente ao longo dos séculos nós verificamos a Inquisição, nós verificamos vários episódios pouco felizes em que o homem não se preocupava com a sexualidade da mulher e até sensivelmente ao final do século XIX, início do século XX, à exceção de uma outra revolução feminista em França, nós constatamos que o homem, por isso simplesmente, o objetivo do homem na parte íntima era a penetração, a mulher era submissa, ou seja, a mulher praticamente não se mexia no sexo, não tinha um papel ativo e o objetivo do homem era, num curto espaço de tempo, conseguir atingir o clímax, isto é, o orgasmo na parte masculina e, por fim, a ejaculação. Só que à parte, o homem pode ter um orgasmo e não ter ejaculação, e pode ter ejaculação e não ter orgasmo. E nós verificamos quando existe o cancro da próstata, é necessário retirar a próstata, é mentira ao contrário do que muita gente diz, ou seja, o homem continua a ter relações sexuais mesmo que seja retirada a próstata. Agora que nós sabemos, a próstata produz um líquido que permite que o homem ejacule, ou seja, o homem consegue ter orgasmo sem próstata, mas não ejacula. É um exemplo crasso que são dois fatores independentes, mas no entanto, na maioria dos casos, coincide. Voltando à questão da mulher, mesmo no início do século XX, Freud, o conhecido fundador da psicanálise, dizia que havia dois tipos de orgasmos femininos. Havia o tipo de orgasmo imaturo, que era o orgasmo clitoriano, ou seja, a partir da masturbação, e havia o orgasmo vaginal, ou seja, a mulher atingia o orgasmo através da penetração do pênis. E verificamos que hoje em dia já não se essas evidências já foram refutadas por vários estudos e voltando um bocadinho atrás, mesmo no final do século XIX, nós constatamos que a mulher, sempre que tinha um orgasmo, sentia-se mal, porque ela foi ensinada a não ter prazer, foi ensinada e a não demonstrar esse prazer, e nós vamos perceber já daqui a pouco que ainda algumas mulheres, algum pequeno segmento de mulheres que ainda constatamos esse tipo de comportamentos ao nível do século XIX, e vamos perceber como é que também vamos ajudá-las a ultrapassar esses factos através de uma orientação no âmbito da terapia sexual. Muito bem. Dr. Luís Lameira, mas as mulheres têm muitos orgasmos?
É o seguinte, segundo os estudos, e posso citar um estudo bem recente em Portugal em 2013 por parte da Universidade de Minho, salve a doutora Bárbara, peço desculpa se tiver a cometer algum lapso relativamente à altura do estudo, indicar-nos que 50% das mulheres estudadas no distrito de Braga, nomeadamente num centro ao nível de saúde, não tinham orgasmos regularmente, cerca de 50%. Estamos a falar de mulheres entre os 18 e os 57 anos, a maioria delas trabalhadoras, ativas, e cerca de 2/3 casadas. E dessa amostra, cerca de 2/3 tinham algum tipo de disfunção sexual. E uma parte mais abrangente, sendo do distrito de Braga, verificando a nível nacional, alguns estudos indicam-nos que 27% das mulheres tinham dificuldade em atingir o orgasmo. E nós verificamos que, em média, em todas as faixas etárias, os portugueses têm cerca de 2 relações sexuais por semana. Ou seja, se cada orgasmo dura cerca de 10 segundos, estamos a falar do orgasmo feminino, estamos a falar ao fim de 50 anos, de 10 horas de orgasmos. Isto pode ser significativamente pouco, no entanto, muitas vezes esses 10 segundos para muita gente, para muitas mulheres, é quase que um eternizar do momento. Há vários tipos, há vários tipos de orgasmos, por assim dizer. No entanto, só existe o orgasmo clitoriano. Isto parece um contrassenso, mas não é. Ou seja, a mulher dispõe de um órgão que é único e exclusivamente para o seu prazer sexual, que é o clitóris. E quando nós falamos que a mulher pode ter vários tipos de orgasmos, é para a pessoa perceber da melhor forma, porque a mulher pode ser estimulada de formas diferentes para que sinta o orgasmo através do clitóris. O clitóris, apesar de ser, em muitos casos, em muitas mulheres, varia de tamanho e muito pouco perceptível em alguns casos, e ele aumenta com a excitação. No entanto, o clitóris não é só aquele pequeno botão que nós vemos, ou seja, nós só vemos a parte de cima do iceberg, porque percebemos que o clitóris tem várias ramificações que vão até quase à delimitação do osso púbico e até mesmo à delimitação da uretra. Portanto, o clitóris é muito maior do que aquilo que se pensava há uns anos. E agora as pessoas perguntam, o tamanho importa? Importa, mas não importa o tamanho do pênis, mas sim o tamanho do clitóris, porque percebemos quanto maior é o clitóris e quanto o clitóris mais é próximo da vagina, compreendemos que os orgasmos são mais intensos e a mulher tem mais facilidade em atingi-los. No entanto, nada está perdido, porque o clitóris é um dos únicos órgãos do corpo da mulher que não envelhece. Isso é uma boa notícia. Por outro lado, também temos que perceber que para existir penetração tem que haver lubrificação, e para haver essa lubrificação, que vamos falar mais à frente da ejaculação feminina, são responsáveis as glândulas de Snecker, que foi descoberto em 1980 por Alexander Snecker, e também as glândulas de Bartholin, que são responsáveis para que a vagina seja lubrificada e possa realmente a mulher sentir-se cómoda, confortável e não sofrer dor. Nós descobrimos e percebemos por parte de estudos americanos, e agora muita gente vai ficar chocada, eu próprio fiquei estupefacto ao ler esse estudo, em que vários sexólogos de nome norte-americanos percebiam que cerca de 1/3 das jovens norte-americanas, isto é uma amostra de cerca de 5.000 estudantes universitárias, tinham dificuldade ao nível da lubrificação. E estamos a falar de mulheres jovens, ativas sexualmente, que têm sexo regularmente com os seus parceiros. Porquê? Na maioria dos casos havia uma negligência ao nível das preliminares. E para as pessoas conseguirem perceber como é que funciona o corpo da mulher, tanto elas como eles que nos estão a ouvir, num homem existe um interruptor off-on. Ou seja, basta clicar naquele interruptor mental, o homem fica logo com o pênis ereto muito mais facilmente. A mulher, para se sentir excitada, é uma espécie de ferro de engomar. Ou seja, tem que se aquecendo aos poucos. E muitas vezes os homens são apressadinhos e instintivamente passam logo para a penetração, negligenciando o sexo oral, o estímulo do clitóris, entre outras partes do corpo sensíveis da mulher. E num estudo realizado com 500 mulheres, 29% delas conseguiram atingir o orgasmo apenas da manipulação dos seios. Portanto,
estudar o orgasmo feminino é muito mais rico do que estudar o orgasmo masculino, é muito mais subjetivo. Muito bem, e em termos de relação para que o orgasmo seja atingido, uma mulher, o parceiro tem que ter, digamos, também paciência, tem que conhecer bem o corpo, tem que fazer e atuar dentro das preliminares para que vá atingir esse fim. Deve haver diálogo, deve haver compreensão. Muitas vezes nós verificamos a partir de conversas masculinas, alguns dizem que eu estive 2 horas na penetração, eu estive 3 horas, eu estive 1h30. Os sexólogos de renome mundial dizem que de 1 a 2 minutos só ao nível da penetração, tirando das preliminares, é insuficiente. De 3 a 7 minutos é suficiente. De 8 a 13 minutos é desejável. E de 14 a 30 minutos, sensivelmente, já é um tempo de longa duração ao nível da penetração. E poderá ser um desperdício se depois se as pessoas ficarem cansadas e no fim não houver aquele diálogo. Exatamente. Que é muito importante, as chamadas pós-liminares, que também aumentam o nível da vasopressina, do amor, do carinho, do afeto e também da paixão ao nível da dopamina. Portanto, nós compreendemos que a partir disto percebemos que um homem necessita apenas 3 minutos, ou seja, tentar ser o mais rápido possível, atingir o orgasmo. A mulher necessita de 8 minutos, isto em termos fisiológicos. Portanto, há uma grande disparidade a nível fisiológico do tempo necessário para cada um dos dois atingir o orgasmo, e daí compreendemos que a mulher necessita de ser muito mais estimulada nas preliminares do que os homens, e muitas vezes é o desejável ao nível da terapia sexual que ela atinja o orgasmo mesmo nas preliminares, para que o tal ferro de Ingmar que eu falei há pouco já esteja quente e para que dessa forma a mulher já esteja mais entusiasmada, digamos assim, para a penetração. E se falarmos nas multiorgásmicas, que são cerca de 20%, que não têm o chamado tempo refratário, que necessitem de recuperar para atingir um segundo orgasmo, ao contrário dos homens, quando atingem a ejaculação acabou e necessitam de algum tempo para atingir novamente uma ereção e para conseguirem ejacular novamente, é o desejável que os homens invistam muito nas preliminares e que realmente, independentemente mesmo delas serem multiorgásmicas ou não. E é uma dica que eu muitas vezes sugiro em terapia sexual, não sou eu, mas também alguns técnicos conceituados, nomeadamente das associações internacionais do Canadá e também dos Estados Unidos, Massachusetts, Tennessee, Texas, entre outros centros mundiais reconhecidos, que é o seguinte: as mulheres muitas vezes, e também os homens, perdem o desejo porque caem muitas vezes na rotina. E ao caírem na rotina, aquilo que podemos fazer para evitar esse mesmo desejo é que, ao fim de alguns anos, em cada 5 vezes que se encontrarem para ter sexo, não haja penetração. Apenas brinquem, porque brincando vão conhecer o vosso corpo. E ao conhecer o vosso corpo, vão passar a conhecer outras formas de atingir o orgasmo. Porque, resumidamente, e quero voltar a citar isto, ao contrário do que as revistas femininas vos dizem e vocês leem muitas vezes, só existe um tipo de orgasmo, que é o orgasmo clitoriano. Mas esse orgasmo pode ser atingido através do ponto U. Eu até coloquei num tópico interessante para não me esquecer, que é o canal de saída da urina, que é a uretra. Depois também há o ponto A, que fica a cerca de 1/3 da profundidade da vagina, que é responsável pela lubrificação. E depois há também o ponto G, que também podemos agora. E essa questão eu gostava, exatamente. Existe ou não o ponto G? Existe em concreto ou é um mistério? Mas antes de terminarmos esse mistério, só mesmo para terminar a ideia que eu tinha há pouco, é o seguinte: o orgasmo é clitoriano. Agora, há mulheres que apenas conseguem atingir o orgasmo a partir da penetração, que é o vaginal. Outras, sim, o dito vaginal, através de estimulação vaginal, se calhar é o termo mais correto. Nós, para facilitação do senso comum, utilizamos o orgasmo vaginal, o tal orgasmo clitoriano a partir da estimulação do clitóris. E quando se descobriu isso nos anos 60, com muitas mulheres, ou seja, a maioria, não diria a maioria, mas uma percentagem significativa das mulheres atingem o orgasmo a partir da parte clitoriana, da estimulação clitoriana, baixou o ego a muitos homens. E depois, na terapia sexual, aquilo que nós dizemos é para que os homens, enquanto vão penetrando a sua parceira, ela vá sentindo prazer, eles também que estimulem o clitóris, porque é essencial para que ambos consigam muitas vezes atingir o orgasmo ao mesmo tempo e possam conhecer o corpo um do outro. A questão do ponto G realmente já foi estudada, já foi debatida, há uma grande guerra científica em volta disso.
há insultos, entre aspas, educados no meio da comunidade científica entre vários sexólogos. Na minha opinião, nas várias revisões que eu fiz, e cito realmente os mais conceituados, em algumas mulheres é possível percebermos que no teto da vagina, ou seja, antes, na posição em direção ao osso púbico, quando o homem ou a mulher coloca os dedos em direção ao osso púbico na parte do teto da vagina, percebemos realmente que ela, quando se sente lubrificada, aumenta uma pequena camada rugosa do tamanho de uma moeda, em que muitos intitulam o ponto G. E em algumas mulheres, a partir da penetração, ou através do pênis, ou através dos seus dedos, ou através dos dedos do seu parceiro, é possível ela atingir o orgasmo a partir da estimulação dessa camada rugosa do tamanho de uma moeda, que aumenta consoante a estimulação e também a lubrificação. No entanto, nós compreendemos que existem muitas mulheres, uma porcentagem significativa de mulheres, que, apesar de atingirem o orgasmo através da penetração, não é esse o ponto fulcral dentro da vagina que lhes permita atingir o tão ansiado clímax. Por outro lado, também conseguimos perceber que muitas mulheres, mais uma vez refiro, só conseguem mesmo atingir o orgasmo havendo pura e simplesmente a estimulação clitoriana, e as terminações nervosas clitorianas são muito mais sensíveis do que o suposto ponto G que existe em muitas mulheres, porque nós percebemos que essa camada rugosa não é excitável, digamos assim, não aumenta de volume, não se torna rugosa em muitas mulheres, e mesmo assim elas são completas, satisfeitas, atingem orgasmos intensos e saudáveis e têm uma vida perfeitamente normal. Portanto, falarmos de ponto G e, acima de tudo, resumirmos a sexualidade apenas a um ponto anatomofisiológico da mulher é um erro. E nós compreendemos em muitos estudos que uma mentira, se bem que isto é meia mentira, dita 1000 vezes, torna-se verdade. Portanto, muitas vezes o ponto G e o facto da mulher atingir orgasmos intensos através da estimulação do teto da vagina, e pode ser, em determinadas mulheres, e não se verifica a existência do ponto G nesse tipo de mulheres, pode ser o efeito quase que placebo, ou seja, muitas vezes as mulheres quase que tomam a consciência, quase que se consciencializam que tal e o ponto G, vou-me estimular só dessa forma. Isso é um erro, porque a mulher... E limita. E limita muito, porque a mulher não só deve se excitar a partir dos seios, a partir das articulações, a partir da nuca, a partir de pontos sensíveis, como o pescoço. A parte principal, eu continuo a dizer que é o clitóris, porque todos os orgasmos são clitorianos, apesar de muitas vezes o clitóris estar salvaguardado de qualquer estímulo. No entanto, não podemos resumir a sexualidade ao ponto G. Eu no outro dia li um estudo fantástico sobre uma sexóloga brasileira. A mulher tem 2 pontos Gs nos 2 ouvidos, porque realmente a parte da audição é essencial, a parte comunicacional, o contexto é essencial para que a mulher atinja o prazer e consiga realmente atingir vários orgasmos intensos. Muito bem, doutor, e então porque é que há mulheres que se é assim tudo tão fácil, e se existe até o ponto para o equilíbrio, porque é que há mulheres que fingem o orgasmo? Há mulheres que fingem o orgasmo por vários motivos. Primeiro ponto, quando suspeitam de infidelidade. Ao suspeitarem de infidelidade, elas têm um ego baixo. E as mulheres, como nós percebemos, apesar de não terem uma melhor intuição, como nós referimos na semana passada, são muito mais motivadas e muito mais atentas aos comportamentos dos homens do que os homens das mulheres. Portanto, é muito difícil enganar uma mulher, é muito complicado um homem ser infiel a uma mulher sem que elas percebam, porque na maioria das vezes elas fingem que nada se passa. E nós compreendemos isso em consulta. É muito mais fácil uma mulher enganar o homem, nomeadamente na cama. Na cama, no sofá, não podemos resumir também só à cama, ou na praia, por exemplo. Porquê? Porque a mulher... E na cozinha também. Também, por exemplo, na cozinha, e desde que não ponham em causa a sua saúde e as suas articulações. Mas é preciso compreendermos que as mulheres, ao fingirem o orgasmo, podemos verificar em uma série de vivências. Não só ao nível de relações passadas em que o parceiro as condenava de uma má performance, e muitas vezes
a culpa era dele, mas também pelo facto das mulheres, como eu disse ainda há alguns segundos, perceberem alguma infidelidade, ou seja, será que a amante do meu marido é melhor do que eu na cama, isto usando uma linguagem de senso comum. Portanto, eu vou fingir o orgasmo, estou a colocar-me na cabeça da mulher que está a fingir, de forma a que ele se sinta bem realizado, que me dá muito prazer e que aumente o seu ego sexual. E também há outras questões. Há a questão em que a mulher se torna anorgásmica, ou mesmo que nunca tenha atingido o orgasmo. Porquê é que isto acontece? Porque muitas vezes nós compreendemos que a mulher não teve educação sexual, não foi ensinada a se masturbar desde cedo. Uma mulher que não é ensinada a se masturbar desde cedo, muito dificilmente vai conseguir atingir a sua melhor performance. Isso é óbvio. E por outro lado, também devemos perceber que muitas vezes o facto de a mulher dizer ao homem que não atingiu o orgasmo, isto faz com que o homem se sinta em baixa, muitos deles até se sentem deprimidos e a mulher não quer ver sofrer a pessoa tão amada. Um aspecto muito importante, quando chegam ao consultório e dizem: bem, a minha mulher não tem desejo sexual, será que ela não me ama? Não. O desejo sexual pode dizer respeito a várias situações. Portanto, muitas vezes até nós verificamos, isto vai de encontro à sua pergunta, a mulher não tem desejo sexual e nós percebemos que o ferro de engomar não está ao seu melhor nível para engomar, utilizando a metáfora de há um bocado. Portanto, ela não se sente lubrificada o suficiente, ou porque está a pensar que teve um problema com a chefe ou com uma colega ou com a melhor amiga, as coisas não correram bem, e aí realmente finge o orgasmo porque realmente para despachar aquilo está a ser muito mal para despachar, porque amanhã tem cabeleireira às 8 da manhã, quer aceitar cedo. Resumidamente. E perturbações psicológicas há quando as mulheres não atingem o orgasmo? Há muitas perturbações psicológicas. Eu já falei na anorgasmia, grandes vezes a grande responsável é tão famigerada depressão. Os antidepressivos também são responsáveis, tratamentos hormonais. Verificamos a história familiar da mulher, ou seja, a mulher normalmente aquilo que é ensinada em situações mais religiosas, em meios mais fechados, nomeadamente quando verificamos em determinadas tribos no Afeganistão e outras religiões mais ostracizadoras, é que a mulher torna-se submissa. E a mulher, ao se tornar submissa, e nós compreendemos quando é que a mulher atinge o orgasmo. A mulher atinge o orgasmo quando se torna ativa. À exceção do sexo oral, quando o homem realiza sexo oral e sabe realizá-lo bem. Agora, uma dica para os homens: há uma sexóloga brasileira que refere que os melhores homens que fazem sexo oral são aqueles que tentam escrever o alfabeto com a língua, curiosamente, a sério, curiosamente, e nesses estudos bem-sucedidos as mulheres sentiram-se satisfeitas e muitas atingiram o W deve ser complicado. O orgasmo, sim. O W eventualmente tem muitas perninhas. É muito complicado. E nós percebemos que, voltando ao meu raciocínio, que a mulher se torna muito submissa, ela não vai se estimular o suficiente para atingir o orgasmo. E nós compreendemos muitas vezes que algumas posições são mais propícias para ela atingir o orgasmo. Como nós percebemos que uma porcentagem significativa das mulheres são orgásmicas do ponto de vista clitoriano a partir da estimulação do clitóris, muitas vezes esse estímulo nem tem que ser diretamente realizado pelas mãos dele ou dela. Por exemplo, se a mulher se coloca em cima, há uma enorme fricção no corpo do homem e o sentir o corpo do homem no clitóris dessa forma faz com que a mulher atinja mais facilmente o orgasmo. Outra posição é eles frente a frente, de lado, de forma a que realmente ele também possa manusear os seios, e nós percebemos que o orgasmo, para chegar ao orgasmo é preciso haver desejo em primeiro lugar, ou seja, há o contejo, há um jantar com uma boa garrafa de vinho, palavras agradáveis, depois há a excitação, a mulher fica lubrificada e fica pronto a acolher o pênis para a penetração, e depois quando há a fase do orgasmo, aí são contrações muitas vezes involuntárias em algumas mulheres, outras gritam muito, outras não gritam, outras ficam caladas, outras dizem ai meu Deus. Portanto é muito subjetivo, isso depende de cada mulher. E nós até há cerca de 2 meses atrás, quando falámos na criatividade do sexo, eu até indiquei de que forma é que os nossos ouvintes deixavam de ser enganados em alguns sinais, como o triângulo, quando a mulher atinge o orgasmo, verificamos um avermelhado nos seios, verificamos que o clitóris contrai e diferencia-se no tamanho comparativamente quando estava a mulher a ser penetrada. Verificamos também que muitas mulheres dilatam as pupilas, e algumas delas até têm movimentos ritmados e involuntários nas pernas, e mesmo
orgasmo, os dedos grandes reviram-se. São alguns aspectos que as pessoas devem ter atenção. Mas quando me perguntou se as mulheres fingem um orgasmo, Sim. alguns estudos masculinos indicam-nos que um quinto dos homens fingem um orgasmo, porque também é possível, nomeadamente quando é realizado o coito interrompido, dessa forma conseguem fingir. E porquê? Muitas vezes é uma questão de ego, ou seja, dizem que já estão prontos novamente para o sexo e nós chamamos de tempo refratário, o tempo de intervalo entre a primeira e a segunda ejaculação, e noutras vezes não têm vontade e têm falta de desejo sexual, e nós percebemos na nossa cultura que o homem tem que estar a ser ativo e o homem nunca pode falhar, ao contrário da mulher. Senão psicologicamente vai abaixo. Exatamente. Dicas para terminarmos, dicas para a mulher atingir o orgasmo, doutor, muito rapidamente. A mulher, para atingir o orgasmo, tem que conhecer o seu corpo. É importante, acima de tudo, fazer um inventário de fantasias. Começar as fantasias mais estimulantes, para aquelas menos estimulantes, chegar a casa 10, 20 minutos só para si, e também durante esse momento arranje algum tempo, pelo menos 1 hora por semana, para conseguir manusear o seu corpo, estimular-se, masturbar-se, perceber quais são as zonas onde se excita mais ao nível da sua vagina. Como já compreendemos aqui, muitas vezes as mulheres excitam-se mais introduzindo os dedos até chegar ao ponto G na vagina, outras excitam-se mais o chamado ponto A na base da vagina, outras excitam-se mais na uretra, que fica abaixo do clitóris. Portanto, toda mulher é um mundo diferente. Doutor, e este tipo de descoberta que cada uma faz de si, é importante dá-lo a conhecer ao parceiro para ser tudo muito mais fácil, mais aprimorado, mais rentabilizado em termos do orgasmo e do desejo? É essencial a comunicação, e é isso em terapia sexual que muitas vezes trabalhamos, que é o facto das pessoas não comunicarem. Isso leva a que muitas vezes o homem pense que 1 ou 2 minutos preliminares já está bom e já está pronto para a penetração, e a mulher muitas vezes sente ali um sufoco enorme, não se sente lubrificada o suficiente, e muitas vezes finge o orgasmo só para ficar tudo bem, e porque aquilo está a ser um martírio, e porque realmente a mulher excita-se mais com o contexto, o homem excita-se mais visualmente. É muito mais fácil o homem se excitar. Aliás, nós percebemos que mesmo em alguns estudos norte-americanos percebe-se que 30% das mulheres nunca conseguem atingir o orgasmo, e noutros estudos apenas 1% dos homens não atingem o orgasmo. Para concluir, no meio desta complexidade, desfrute de 1 hora por semana sozinha, passe cremes pelo seu corpo. Se tiver dificuldade na lubrificação, há vários produtos disponíveis, e também nós percebemos que as disfunções sexuais no mundo da mulher, na dificuldade de atingir o orgasmo, a chamada anorgasmia, diz respeito à parte psicológica. Portanto, é libertar-se de preconceitos, isto é, conhecendo-se o seu corpo e sendo o máximo sincera possível com o seu parceiro, nomeadamente ao nível de fantasias. Porquê? Porque nós, sem fantasias, não nos conseguimos excitar, e a mulher realmente deve fazer o tal inventário de fantasias, colocar em prática e chegar a um acordo com o seu marido, se ele concordar em colocar em prática aquelas fantasias mais excitáveis para si. Muito bem, doutor, vamos ao pensamento da semana. A interação entre duas almas supera e muito o orgasmo. E pronto, está com algumas dificuldades ao nível do seu relacionamento familiar e amoroso. O Dr. Luís Lameira também pode dar uma ajuda, para além de dar algumas dicas aqui, mas pode deslocar-se ao consultório. Como é que os nossos ouvintes podem beneficiar do seu serviço, doutor? Estou disponível para acompanhamento psicológico no Porto, no Campo 24 de Agosto, e também em Barcelos, na localidade de Manhente. Podem entrar em contacto comigo para o número telefónico 91 500 24 56. Fechamos aqui a porta do consultório de psicologia. Voltamos na próxima semana. Recordo que pode ouvir sempre na rádio 96.1, também em www.radioondaviva.pt na rúbrica de saúde, e ainda na Onda Viva TV, no meu canal, botão verde do seu comando, e marca 15 15 30 e fica disponível este e outros programas. Despede-se Otávio Correia, agradeço mais uma vez a presença do Dr. Luís Lameira. Voltamos na próxima semana. Até lá, se os quiser.